Olá, eu sou Adair Augusto, o produtor. Contar um pouquinho da minha história, a minha biografia como compositor. Vocês acreditam em coincidência que existe um acaso, ou acontece por acontecer? Eu fiquei bastante surpreso sobre a coincidência. Então resolvi hoje estar contando a minha verdadeira história, como começou a minha primeira composição. Nos anos 90, eu vim para morar em Meaípe e em 1997, eu caminhando assim, como fazia depois que saía do trabalho, caminhava na praia, né, observando a maravilha, né, e me deparei com uma cena que me deixou assim, muito surpreso com uma onda. Quando ela quebrou, ela deu um formato assim, grosseria. Eu fiquei com aquela visão assim na cabeça, e estava ainda aprendendo meus primeiros acordes no teclado. E quando eu peguei ali, foi vindo aquela lembrança daquela imagem e automaticamente surgindo a letra, né? E foi vindo na mente, eu tentando pegar os acordes, e no final eu peguei a caneta e escrevi para não esquecer. E eu coloquei o título da música, Sereia de Meaípe, por ser Meaípe. E anos depois, eu já não trabalhava ali na localidade de Meaípe, saí do Hotel Gaeta, e eu trabalhava também em frente à praia de Meaípe. Fui trabalhar em Nova Guarapari, a Anasul. E eu saindo do trabalho, uma viseira, né, na rua. Quando eu peguei aquela viseira, tinha naquela viseira o contato do Festival do Alegre, né, que tivesse composições e música que não era plagiada. E aí, como eu tinha essa música Sereia de Meaípe, já tinha escrevido mais algumas letras, aí tinha um amigo meu, Adilson Costa, que até me ajudou a trabalhar a música, né, Sereia de Meaípe, me deu ideia. Até que essa composição ela se tornou com a parceria dele, que ele me ajudou, deu as ideias, nos arranjos. E a gente resolveu escrever para o Festival de Alegre mesmo sem ter esse conhecimento com música. Ele tinha um pouco mais de experiência no violão, né, mais com a música do que eu. E a gente fizemos um arranjo dessa música e enviamos ao Festival do Alegre. E ela foi aprovada entre as 700 inscritas, por ela não ser uma música que ela não tinha ritmo nem estilo parecido com os demais, era puro regional, né, e não tinha semelhança com outras músicas. Pois bem, aí esse fato curioso, depois do festival, ela foi na pré-classificação, mas eu não fui classificado. Depois de seguida a gente se inscreveu com mais duas músicas no festival. E teve um momento que tinha um programa na TV Record, que era em Vitória, chamava TV Vitória, né? Que transmitia esse canal do Chiruna TV, que era muito conhecido, né, em toda a região. Veio fazer um programa em Meaípe. E ali ele perguntou, né, se não tinha alguma coisa referente a Meaípe. Aí o tio do meu parceiro, Adilson Costa, né, que me ajudou a trabalhar na composição da Sereia de Meaípe, falou dessa música. Aí chegamos para o Chiru e ele incluiu, que no programa dele era todos os domingos, tinha bastante audiência regional, né? E ele era uma atração nacional e duas local, né? Então foi o grupo Mochuara, né, com a música, né, lá de Vitória,
E a nossa, né, que é a Sereia de Meaíbe, né, que até que apresentou o intérprete foi o Adilson Costa, que não foi uma coisa programada, ele decidiu, estava no trabalho, eu saí, estava com o uniforme e eu não pude aparecer no vídeo. Pena que esse vídeo a gente não tem hoje mais, porque era uma fita de cassete, acabou, ela estragou, a gente não tem esse vídeo. E na época, como a internet também não tinha o YouTube, eu acho que não tem o programa dele registrado essa música, mas a maior parte da localidade aqui de Meaíbe lembra dessa música e vai saber o que eu estou falando. Aí que começa a coincidência. Quando essa música passou no programa do Chiru, ela teve uma audiência assim, regional, aí despertou a curiosidade, e aí foi que eu fiquei sabendo que, na verdade, existia a lenda da sereia de Meaíbe. Daí é que entra a coincidência. O fato curioso que quando eu fico sabendo que, na verdade, existia a lenda da sereia de Meaíbe, quando eu fui deparar o autor da história da sereia de Meaíbe, que é a sereia de Meaíbe, que no caso é chamada Mariana. Então, um navio que naufragou no Espírito Santo, né, e esses holandeses que foram acolhidos pelos índios Gotacais, que habitavam na região, né, e ali eles foram assimilando ali, né, os costumes dos índios, e acabaram casando com uma filha dos índios, que eram os índios Gotacais, e o Augusto, um fato curioso, porque o meu nome o sobrenome é Augusto, né, que é daí Augusto, que compôs a música sem saber, só porque era Meaíbe, e a onda quebrando do Pomar da Sereia, e vim saber que o nome do autor chamava Augusto. E aí já duas coincidências. Uma de eu não saber que existia a lenda, e na verdade ela existia, e eu ter colocado o nome da Sereia de Meaíbe, e na verdade a lenda Sereia de Meaíbe, e o Augusto, que é o nome do autor, que seria o meu sobrenome. Aí, depois do Chiru, do Sul, que foi no ano 2000, passou esse programa, aí teve o autor que veio de Vitória, mais um apanhado sobre a história, né, fazer uma outra interpretação dessa história, escreveu um livro. Um fato muito curioso, né, que eu estou falando aqui, que eu posso aqui comprovar, né, o ilustrador e o que escreveu a Sereia, né, em 2021, né, 2021 não, 2001, escreveu, ilustrou, né, da lenda capixaba, aquelas que fica de cabeça para baixo, se colocar fica ao contrário aqui da forma que está registrada aqui, mas o nome, o autor, né, que é o Rodrigo e o Alexandre Augusto, que o nome do ilustrador é também o meu sobrenome, é daí Augusto. E aí, 4 coincidências em uma só. Uma que é a lenda da sereia, tudo ligado à sereia, o Augusto ligado à sereia, eu compus a música com o nome Sereia, e quem ilustrou também tem o sobrenome de Augusto. E a música, né, que foi titulada, né, CD que a daí Augusto, a Sereia de Meaíbe, e mais à frente eu fiz, depois do festival, né, por incentivo da localidade, dos amigos, eu gravei o disco, né, com 300 cópias, né, e vendi todas as cópias. E eu não achava assim que não tinha mesmo pelo incentivo, né. A música teve uma recepção muito boa, né, por ser a primeira composição regional,
consegui vender todas as cópias, mas eu não se senti seguro, que eu não achei que eu tinha assim uma boa voz para enfrentar a carreira como cantor. Então eu segui minha vida como o meu trabalho, né? Continuei e só não parei de compor, né? Sempre nas horas vagas, né? Fui registrando, deixando aquelas ideias, né, das minhas histórias, né, no papel, e depois que eu aposentei eu resolvi voltar a compor e corrigir, reescrever aquelas músicas que fui deixando no papel, para deixar a minha história registrada, não que para ser reconhecido, né, como compositor, mas pelo menos deixar o registro, trazer aquilo que as ideias que Deus me deu e como isso tudo começou. Então quero deixar essa história registrada. E como eu fiz um resumo de tudo, quem tiver curiosidade, eu vou deixar a história escrita, né, mais resumo, mais específico. Quem quiser conhecer a história e basear o que eu estou falando dentro da verdade, né, pode entrar aí e ver a história como ela foi e na realidade que eu estou apresentando. Muito obrigado, um abraço para todos. Deus te abençoe.